os pilares daquilo que traz para a vida de um cristão é oração, ou não na mesma ordem, mas são três, não tem como abrir mão: leitura bíblica, oração e jejum. Leitura bíblica é um conhecimento entre o homem e Deus, não tem outra forma e maneira. E principalmente de forma equivocada, o cristão ele transfere responsabilidade, ele dá a vida do outro. Talvez você que é membro, uns frequentam, vão para a igreja, come uma comida daquilo que alguém dá, que nesse caso, pelo menos hoje eu que estou dando. E aí você ainda não certifica nem de pegar a sua Bíblia e voltar para dentro de casa e conferir se aquilo que o pastor pregou é uma verdade. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Estamos vivendo um tempo em que estamos na mesa de alguns líderes, de algumas pessoas, e também juntamente de alguns irmãos, e parece que as evidências, ou enfim, está mais claro do que nunca. Hoje, todo cristão, todo crente, ele vai encontrar duas igrejas, que hoje é a igreja dos coach, hoje palavra de vitória, de conquista, de destravamento, de chave, e tudo isso é de Deus. Mas porém a nossa medida é diferente. Nossa medida é uma medida de Bíblia, onde nós vamos falar de Bíblia, trazer ensinamento de Bíblia, fundamentos de Bíblia, porque o Senhor vela pela sua palavra. E aí esses dias me perguntaram: pastor, como é que o senhor encara, como é que o senhor vê pessoas que trabalham de forma contrária à Bíblia? A Bíblia ensina algo e a pessoa faz diferente daquilo que a Bíblia ensina. Como é que o senhor faz? Aí eu respondi assim: eu não faço nada, porque aquele que se responsabiliza, falar, ministrar, ensinar aquilo que está fora da Bíblia, vai se ver com o dono da Bíblia. Eu, como pastor, nem tenho interesse de entrar nessas guerras, porque cada um vai se comprometer com as suas palavras e seus ensinos. Cada um vai responder diante de Deus sobre aquilo que fala. Então eu estou em paz, e eu faço questão de nem entrar nessas guerras. Mas aquilo que está na palavra, aí a gente vai para dentro, e a gente mergulha. Por quê? Porque Bíblia se explica com Bíblia, e nós amamos a palavra de Deus. Então uma característica nossa, que não abrimos mão por entender assim, e rumamos para que sempre isso aconteça. Amém, igreja? Amém? Vocês encontraram 2 Coríntios capítulo 4. Eu disse capítulo, não, é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Isso, também sexta-feira, o Everton e a Fernanda fazem assim, esses dois ali, também, agora se tornaram uma só carne. Fala Jesus aí, gente. Glória a Deus. O Everton e a Fernanda casaram na sexta-feira. A Magali que fez uma janta topzera para nós lá. Fomos lá, jantamos juntos, celebramos, sentimos gente, coisa linda. Eu não sei assim, mas é a melhor sensação do mundo, é sentir a presença de Deus. Nós estávamos ministrando em comunhão, num casamento lá no restaurante, no lugar ali onde a Magali tem, junto com o Alexandre, e nós estávamos lá conversando, e a gente, sabe assim, anda arrepio, cabelinho do braço, começa a falar do amor de Jesus, e tu sente a presença de Deus assim, se fazendo presente, como uma forma de afirmação daquilo que Deus está fazendo. Foi muito bom estar lá, foi muito bom ministrar, foi muito bom ver essa construção de você chegar até aqui, Fernando, e que vocês recebam esse tempo de vida nova, Não, vida nova não, vocês recebam um tempo de virada de chave. Amém? Uma virada de chave, pode ser? Amém, em nome de Jesus. Um novo tempo, um novo ciclo. Alguns entenderam, outros não, Mas vamos deixar assim, Tempo de virada de chave. Amém? Vocês encontraram? 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo número 7. Dá uma corridinha aqui no meu esboço para não passar do tempo. Paulo nos diz assim:
Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, repita comigo, em tudo. Aí agora a continuidade. Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação, preste atenção nisso, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar, diga, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Essa é uma palavra assim que nós cristãos, nós todos cristãos, precisamos entender que dentro de um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, acredito que não teria nenhum dentre nós aqui que gostaríamos de estar vivenciando situações negativas, lutas, guerras, contrariedades, enfim, enfermidades, desemprego, as lutas, as guerras, enfim, poderia pontuar de tantas outras palavras, encaixar para definir situações que o ser humano então viveria de forma contrária. E aí o que a gente faz? Como muitos dentre todos nós, acredito, a gente sai da nossa casa para ouvir a voz de Deus, para ver aquilo que Deus quer falar conosco. Pelo menos eu também faço assim. E no nosso coração, nós vimos conversando nesses dias, todos nós que saímos com uma expectativa de dentro da nossa casa, que temos uma vida, que temos um relacionamento com Jesus, e nós queremos ouvir, nós queremos ter uma palavra que traga direção, nós queremos uma palavra de um destravamento, nós queremos romper na vida, nós queremos melhorar de vida, queremos às vezes melhorar de emprego, queremos que as empresas na qual o Senhor tem nos confiado, ela rompa financeiramente, a gente ocupe lugares mais altos, a gente consiga trazer uma rentabilidade maior, enfim, são sonhos. A gente quer um casamento abençoado, quer filhos abençoados. Todos nós seres humanos, eu acredito que todos, de forma unânime, nós queremos isso, e não é errado, não é ilegal. E nós vimos, nesses últimos dias, nós estamos conversando com algumas pessoas sentadas na mesa, e eu tenho sido levado diante de Deus, já faz mais de um mês. Eu sei que nem parece isso, mas eu já perdi 6 quilos, você nem sabe, nem deu para notar, né, porque eu estou fazendo, já nos últimos tempos, um dia ou outro que eu acabo quebrando. Aqui minha esposa, minha mãe está aqui também, minha tia que trabalha comigo, faço uma refeição por dia, e não de forma proposital, porque o objetivo principal não é emagrecer, mas é bom. Faz mais de um mês que eu faço uma refeição por dia, um dia ou outro que eu acabo quebrando assim, esse tempo de consagração a Deus. E nesses dias que eu tenho feito, né, eu já fiz 2 dias, 3 dias só com chimarrão no estômago, só com chimarrão, e às vezes eu acabo deixando a comida de lado, se por muito, um café preto. Não tenho feito isso mais tanto, que a Dai tem medo que eu desmaie, porque eu faço academia todo dia, daí uma hora dessa que vai desmaiar, então enfim, mas eu tenho buscado muito
E sabe que nesse tempo de lugar secreto, como a Bíblia diz, né? Não fazer como os fariseus e hipócritas, que vão nas praças e lá fazem as orações para estar diante de pessoas, para ver os seus nomes sendo propagados. Mas tu, porém, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto. Então isso já é uma situação onde nós observarmos que por vezes eu sempre entendi errado essa palavra. Entrar no lugar secreto para ter intimidade, entrar no lugar secreto para mim ter relacionamento, entrar no lugar secreto para mim ter uma oração de relacionamento, para mim estar ali diante de Deus. Talvez estar no lugar secreto seria um lugar onde eu vou murmurar, reclamar, não vou ficar usando o ouvido de pessoas, não vou estar falando mal a respeito daquilo que meu coração está inflamado, sangrando às vezes. Sabe quando a gente está com umas coisas não alinhadas, e aí a gente quer reclamar, murmurar, e a gente sabe que isso é errado, principalmente aos olhos de Deus, e não vamos fazer isso diante de pessoas. Então a gente vai para um lugar secreto, e que às vezes nem é um lugar secreto, às vezes é uma caverna, porque é um lugar de ser fugitivo, porque há um princípio nessa palavra. Teu pai que te vê em secreto. É um lugar secreto, ele só tem um objetivo: nosso pai que nos vê. E eu nesse lugar, nesses dias de consagração, de oração, nas madrugadas, eu sou ainda um crente que gosto de viver, me encontrar ainda dentro daquilo que há uma realização. Eu me encontro com Jesus, e eu gosto de orar nas madrugadas, eu gosto do jejum. Para mim esses 3 pilares têm sido muito fortes nesses dias, de um retorno aos princípios, em que o crente perdeu, o cristão perdeu. Hoje, se nós formos conversar com pessoas, nós formos falar com cristãos, a média de jejum por semana, a gente não vai conseguir. Talvez jejum por quinzena, às vezes qual é a média de jejum mensal? E a gente tem dificuldade da pessoa se expressar, porque a gente vê que é muito supérfluo. Aí hoje há uma falsa sensação, e eu quero compartilhar através dessa escritura também, falar um pouco a respeito disso, do que Deus tem gerado nesses últimos dias no meu coração. E talvez isso vai servir de fato como uma virada de chave para muitos de nós, porque se eu não crer que Deus é aquele que governa sobre essa casa, como nós temos declarado, governo de Deus, de uma igreja teocrática, não democrática, não é o homem que manda nela, é Cristo, inclusive eu. E eu sempre falo, e hoje ainda eu falei, o dia que essa tribuna, que esse local na qual eu estou aqui nessa noite, não for mais uma medida de Deus, eu não tenho problema. Deus não precisa me colocar numa enfermidade, num hospital. Com maior alegria e prazer eu entrego essa tribuna para aquele que Deus levanta, mas é facinho. O que eu não quero é viver de desobediência, mas até que isso aconteça, crendo eu que eu ainda sou o anjo que Deus levantou nessa casa, tudo aquilo que Deus gera, tudo aquilo que Deus ministra no meu coração, eu entendo que a própria voz de Deus falando comigo para contribuir e repartir com a igreja. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E sabe que nesses dias eu tenho notado e orado a Deus, porque eu tenho vivido nisso. Eu estou indo agora para 60 dias, e eu estou no meu 3º livro que eu estou lendo. Deus está mexendo comigo, e coisa boa tu ler livro bom. Quem gosta da leitura sabe o que eu estou dizendo. A gente quer engolir, a gente quer ler tudo, só que é tanta informação, às vezes, que se perde tanta riqueza, coisas boas, que não tem que trabalhar de forma pausada. Então eu estou lendo muito, tem devocional, e num desses dias que eu estava em oração diante de Deus, o Senhor falou comigo, e não somente aquilo que eu estava vivendo, porque é algo maravilhoso, ler, buscar palavras, conhecimento é glorioso, mas o que eu tenho identificado nesses dias, e o próprio Espírito Santo falou, e se porventura você está num cenário desse, talvez é uma oportunidade que Deus está nos dando a chance de nós colocarmos as coisas em seus devidos lugares. Muitos de nós aprendeu, quem é crente há mais de 10, 15 anos atrás, nós brincamos outro dia, brincamos de forma sadia, porque procede é a própria palavra de Deus. Eu acho que a Júlia é fiel aí da caixinha de promessa, né, Júlia? A Júlia é fiel. Nós fomos ensinados há anos atrás. Alguém ainda tem caixinha de promessa do lado da cama? Que não tem vergonha de levantar a mão? Hã? Vai ganhar um brinde. Ninguém mais? Tu tem caixinha de promessa? Não, mas não exatamente em casa. Tem? Michael tem caixinha de promessa.
Tu tem caixinha de promessa? Quem mais tem caixinha de promessa? Começou a se manifestar aí. O que acontece? A caixinha de promessa é uma palavra que a gente tirava por dia, sim ou não? Aí a gente tirava uma palavra e aquela palavra era uma palavra rema para o dia. Eu digo assim de manhã porque eu, pelo menos, falando na minha vida, fui ensinado. Então a gente acorda de manhã, pegava aquela caixinha lá e a caixinha de promessa só de bênção. Não tem uma de correção, não tem uma de arrumar o curso, não tem uma de abrir mão de pecado. É só de promessa de bênção, né? É já para incentivar a manhã da gente. Era, né? Na minha situação, quem faz, permaneça, não abra mão, porque é Bíblia. E a gente pegava aquela palavra, então tinha para o dia. Mas hoje as coisas mudaram, se aprofundaram inclusive. E hoje existe uma onda muito grande de algo chamado devocional. Quem faz devocional aí, levanta a mão. E muitos estão fazendo devocional, que é o quê? Tu vai ter uma palavra, e essa palavra ela vai, sim, não passa de 10 minutos. Ela vai falar contigo uma palavra de um pão diário. Hoje tem café com Deus, né? Eu acredito, tem esse, né? Que eu acho que é o mais famoso. E as pessoas estão lendo seus devocionais, estão se relacionando com Jesus. E eu também faço, tá, gente? Então não estou dizendo que é errado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Diga amém. Amém. Só que nesses dias eu tenho visto isso. A fragilidade, a fraqueza da igreja. Crentes que estão nesses tempos, às vezes vivendo como nós lemos aqui, desanimados, fracos, vivendo níveis de tribulações nas suas vidas e angústia, sentimento de desistência, de analisar o evangelho e dizer não é mais como era antes. Claro que não é mais, tudo muda, tudo passa, mas porém os princípios devem permanecer. Por quê? Porque a palavra de Deus é imutável, mediante inclusive seus ensinos. Então hoje o crente, ele já não de forma direta, ele não lê mais a Bíblia, o crente não lê mais as Escrituras. Por quê? Porque hoje ele tem um nível de conexão com Deus de outras formas. Então ele lê através de um devocional, ele lê rapidamente às vezes por uma caixinha da promessa, ele olha um vídeo no Instagram, ele olha um vídeo, uma mensagem no YouTube. E isso tudo agrega, porque isso tudo traz como forma de riqueza para cada um de nós. Mas os 3 pilares de princípios daquilo que nós somos ensinados, quem é crente, pelo menos nos 10 anos passados, sabe o que eu estou dizendo. Era inadmissível o crente olhar para dentro de si, se analisar e dizer: eu não jejuei, não orei e não leio Bíblia, você não é crente. Porque os pilares daquilo que traz para a vida de um cristão é oração, ou não na mesma ordem, mas são 3, não tem como abrir mão: leitura bíblica, oração e jejum. Leitura bíblica é um conhecimento entre o homem e Deus, não tem outra forma e maneira. E principalmente de forma equivocada, o cristão ele transfere responsabilidade, ele dá a vida do outro. Talvez você que é membro, uns frequentam, vão para a igreja, come uma comida daquilo que alguém dá, que nesse caso, pelo menos hoje eu que estou dando. E aí você ainda não certifica nem de pegar a sua Bíblia e voltar para dentro de casa e conferir se aquilo que o pastor pregou é uma verdade. Nós perdemos o hábito de escrever, nós perdemos o hábito de nos relacionar com aquilo que Deus está movimentando, tudo desde o início, uma palavra introdutória aqui, um início de culto, uma canção ministrada, às vezes uma palavra, é uma canção profética daquilo que nós estamos entoando, clamando a Deus para que haja uma movimentação de Deus. Então a gente fica desligado, amortecido, congelado, pedrificado. A gente não consegue mais sentir, não há uma conexão, às vezes por uma falsa sensação de sair dentro de casa com a expectativa de dizer: não era o louvor que eu queria ouvir. É a mesma coisa quando a gente vai aconselhar e discipular: não era isso que eu queria ouvir do pastor. Eu queria que Deus falou comigo, pastor, que era para mim comprar um automóvel, e eu queria que o senhor orasse para ele. Mas cara, como é que está a tua vida? Como é que tá? É um aconselhamento? Ou qual é a tua expectativa? Não, pastor, eu queria que o senhor construísse comigo. Aí eu faço pergunta: como é que está as finanças? Como é que está a casa? Como é que está o trabalho? Como é que está as contas? Não, pastor, tem umas continhas de 100.
Mas quantas de 100? 10 de 100 R$1.000. Aí eu já vejo que o cara está se escapando. Aí eles comem, cabe essa parcela, e aí construir, mas na verdade às vezes sai bravo comigo, porque ele não queria que eu construísse, que eu desse uma direção. Ele vem, sai de casa com a expectativa que eu olhasse para ele, abençoasse, vai em nome de Jesus, que Deus é contigo e a vitória é tua. Então a gente vê que as pessoas hoje estão em busca de ouvir aquilo que elas querem ouvir. E elas não querem mais, é muito difícil, é desgastante se submeter àquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus quer comunicar. E vai existir, querendo eu, aceitando você ou não, porque são situações em que o próprio Deus diz, nós cantamos aqui, você que tem fôlego, cante, ouve, aleluia, adore. Às vezes a gente vê uma apatia, sente isso, de ver que parece que não há prazer. Estar na presença de Deus já não é mais como era antigamente. A gente se rasgava, eu não queria nem saber, eu me jogava no altar derramando lágrimas. Ninguém pagava minhas contas, não estava nem aí para o que iam pensar de mim. Eu precisava ter um encontro com Jesus, tocar em Jesus, viver os princípios de tocar na hora, no manto de Jesus. Podia ser que naquele momento eu ia ser curado, transformado. Então eu vinha com meu coração para ter um encontro com Jesus, e tudo era um momento de oportunidade, de ficar sem voz para adorar, de ficar sem voz para cantar, de dar tudo de mim, porque estar na presença de Jesus é o momento mais marcante, o meu momento mais precioso. Depois desses últimos minutos que eu vou estar aqui, vai ser domingo que vem, quando eu coletivamente com a igreja vou estar celebrando. É óbvio que a gente vai estar orando, é óbvio que a gente vai estar junto de pessoas, sentar em mesas, e a presença de Deus não necessariamente precisa de um ambiente como esse, mas o Senhor já nos diz pela sua palavra, não fazer isso como um costume de muitos, deixando de congregar. Hoje você não congregar é antibíblico, porque Jesus vai buscar a noiva é a igreja, e a igreja não é eu, você, nós somos membros, cada um é um braço, outro é uma perna, e quando cada membro se conecta um ao outro, ao cabeça que é Cristo, a igreja está ativada. Então hoje está se lançando, por isso que eu digo, nesses dias, nesses tempos, nós estamos vendo uma ruptura dos valores, ministrações, aconselhamentos do inferno, pessoas que estão indo a passo largo para o inferno e carregando outras junto de si. E a Bíblia diz, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente, é uma palavra afirmativa, vai colher. Por isso que me perguntaram esses dias, pastor, o que tu diz, como é que tu age, como é que tu faz aí? Eu disse, eu não faço nada. Imagina a pessoa que tem coragem de falar da Bíblia. Eu vou entrar numa guerra que não é minha? Essa guerra é de Jesus. Vai ter que honrar suas palavras, porque está ministrando aquilo que é ante a palavra de Deus como ensino, ou tem que estar muito convicto que é Deus. E é isso que nós temos visto nesses dias, doutrinas demoníacas, pessoas que tomam para si a palavra de Deus, que estão lá no Instagram ministrando, e tem 5, 20, 30 mil pessoas, alguém que senta na frente de uma câmera, libera uma palavra, e a pessoa se sente totalmente ministrada, nutrida, por alguém que está liberando uma palavra. Por quantas pessoas que não conhece a vida ativa, que não ministra diariamente, e a pessoa, quando é mais ou menos o seguinte, quando a palavra ela é instigadora, ela é desafiadora, mas do lado bom, a pessoa se liga, ela se liga àquilo que está sendo ministrado, ela avança, ela dá passo, ela fica. Se começar a falar uma coisa que desagrada ela já pula e vai para outra, porque aquela palavra não é de Deus para a vida dela. Não, isso aqui não é de Deus, eu estou procurando outra. Eu quero que a minha alma ela seja e sinta-se alegre e feliz por aquilo que está sendo ministrado. E essa palavra mandando eu mudar de vida. Como João Batista diz, ainda a palavra de Deus permanece a mesma. Ele vai ao deserto e a palavra do reino de Deus permanece sendo a mesma. O quê? Arrependei-vos. Mas como engajar uma igreja de pessoas como eu e você, eu me incluo nisso. Quem não quer chave de carro, chave de casa? Quem não quer ver promoções? Quem não quer ver essas empresas
de Deus. Já há um ditado que diz: se você parou de sonhar, você está morto e não te avisaram. É de Deus. Mas quando nós trocamos os lugares, quando a Bíblia diz buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vão serem acrescentadas, a gente inverte os valores. E a gente às vezes não entende por que as coisas não acontecem. E Deus está pedindo: avança, mergulha, entra na palavra, viva os princípios, aquilo que te foi ensinado, os 3 pilares. Leitura bíblica. Ainda o crente tem que entender que para ele ser crente diante de Deus, precisa ler Bíblia. E não fique, eu sou o cara que mais dou tiro no pé, para que muitas pessoas já me falaram: pastor, por que fala mal a teu respeito? Porque eu posso falar mal de mim mesmo. Como você, escuta, como você tem coragem? A salvação é individual. Como é que você tem coragem de entregar a sua vida, uma eternidade, para aquilo que eu prego sem conferir na Bíblia? Como você pode dizer: mas eu te admiro, você pastor, para mim é um homem de Deus, o que você prega é Bíblia, e eu creio que você prega, glória a Deus, mas não fique comigo apenas. Anote, pega um caderno, hoje tem no celular, anote o que você está ouvindo aqui, confira se é isso que as Escrituras falam. E se eu me equivocar, se eu ministrar algo que está diferente à palavra, você está entregando sua eternidade. Pessoal, em nome de Jesus, meus irmãos, tudo que está sendo construído domingo após domingo aqui, vai repercutir para um lugar chamado eternidade. E se essa igreja não é uma igreja de Deus, que você possa sair de casa, pegar sua esposa, seus filhos, e sentar, dar o seu tempo, dar o seu dinheiro, porque diz na oferta é de Deus, está na Bíblia. Ou rasga a Bíblia, ou mude de religião. Você traz os seus filhos, vocês estão sentados aqui, é a maior riqueza de um pai e de uma mãe, é os filhos, sim ou não? Puxa, você sabe que está sendo ministrado lá embaixo? É uma doutrina bíblica, é um culto bíblico lá embaixo. O que os ministros não são professores, e nem tio e tia, nós não trabalhamos assim. Tem ministros lá embaixo que estão ministrando, estão pegando a cabeça do seu filho e da sua filha, junto com os meus, e estão ministrando. E o que está sendo ministrado lá embaixo? Será que está contribuindo para nós alcançarmos o céu? Será que numa linguagem de criança está sendo ministrado aquilo que é os valores da palavra de Deus? Então eu estou falando sim, contrário a mim, porque eu não quero criar uma característica, porque não é somente comigo. Se você fizer isso para mim, você vai fazer para outros também. Falou em nome de Jesus, amém, é de Deus? Não, às vezes não. Existe uma classe de pessoas que vão chegar no céu e vão dizer: Jesus, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas como pode um homem de Deus, que tem que ser de Deus, que vai botar a mão sobre o enfermo e a enfermidade vai embora? Pensa. E a palavra está dizendo que Jesus vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, pois que eu não vos conheço. Por isso, entender, quem faz mesmo é Deus, não é o homem. O homem não tem poder para curar, expulsar demônio. É no nome de Jesus. E esse homem, é bem provável que ele não foi usado por Deus para fazer aqueles sinais. Ele usou a Deus por alguma razão. Então hoje é um evangelho diluído, é um evangelho deturpado, é um evangelho hoje que está sendo descaracterizado com aquilo que a palavra sempre nos ensinou, os princípios e valores. Estamos trocando. Então o que eu quero dizer? Estamos trocando a Bíblia por devocional. Eu não preciso mais ler Bíblia, eu faço devocional. Eu não preciso mais ir na igreja, eu olho o culto online. Só que quando alguém morrer, quem é que vai fazer o sepultamento? Quando você estiver, ou alguém da nossa família estiver doente, e a Bíblia diz que os presbíteros, os pastores, devem pegar o óleo, ir no hospital, orar e repreender a enfermidade. Como é que vai funcionar? Vai ter que ligar a internet? Se nós entendêssemos afinco o significado real do cristianismo, nós teríamos níveis de temor e tremor na nossa vida.
Nós mediríamos os lugares, inclusive, deixa eu falar, as mesas que nós sentamos, os assuntos que é trazido para dentro daquele local, se glorifica a Deus ou não glorifica. A comunhão ela é boa, maravilhosa, a palavra nos incentiva, mas às vezes é roda de escarnecedor. Quem nunca passou, quem nunca viveu, atire sua primeira pedra. Sair da sua casa, estar na casa de um outro irmão, de outro alguém, para ficar falando mal de pastor, mal de liderança, mal de igreja. Por que não sai então? Porque, tipo assim, essa igreja já não é mais para mim uma igreja que eu entendo que glorifica a Deus. Já terminou a minha medida, talvez até de Deus, mas não mais para mim. E aí a pessoa não se dá por satisfeita por ela mesma, parece que é bem espírito do inferno, que é o espírito de rebelião. Já não chega sobre si, tem que arrastar mais. E aí senta nas mesas para viver aquilo que Salmo 1 diz: bem-aventurado aqueles que não se assentam na roça dos escarnecedores, e nem se detêm no caminho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei, na palavra de Deus. Então nós estamos vendo hoje em dia um evangelho em que em outros tempos, outros momentos, seriam totalmente diferentes, porque estava ativado dentro das nossas casas. Quem ousaria botar um garfo na boca com alimento sem antes orar? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Amém. E não é para orar, para abençoar. A gente já passou dessa parte. Pastor, a gente não ora para abençoar, não. Entrou na nossa casa, a gente tem uma vida de oração, de devoção, está abençoado. O que a gente faz? É agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa mesa, obrigado por o maná que o Senhor colocou. Essa é a porção, essa é a comida que o Senhor nos deu e nós te louvamos. E aí a gente faz uma oração de agradecimento a Deus por viver a medida que Deus nos dá. A gente não ousava porque era como se sentir trair ao próprio Deus, de dizer: eu não consigo comer. Não é porque eu tenho medo de passar mal, porque a religião ensinava: come sem orar para te ver, depois tu vai passar mal, não consegue dormir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, que já ouviu isso? É orar para agradecer, dizer: louvamos, Senhor, o teu nome. É ter um homem, um sacerdote dentro daquela casa, que dita as regras, as movimentações, o estilo de vida. E se não tem, ter uma mulher de Deus que queima por Jesus. E pode ser que esse homem não se posicione e ela diga: não, larga os talheres aí, ninguém vai comer mais. Aí às vezes, quem já comeu? Olha e diz: Senhor, abençoa o que está dentro e o que está fora. Mas nós não podemos continuar num lugar onde nós não vamos levar Jesus, porque Ele é o responsável por essa comida que está sobre a nossa mesa. Gente, que saudade dos crentes velhos, que saudade de um evangelho inegociável. Aqui não tem Jacó e Esaú, ninguém vai vender primogenitura. Aquilo que Deus me deu é inegociável. Eu estou pronto para amar Jesus sobre todas as coisas. Não tem negócio. Eu perco amigo, eu perco família, eu perco meu casamento. Eu e a Dai falamos sobre isso. É bom nenhum de nós peitar um ao outro, dizer: entre eu e Jesus, já era. Se a Dai disser para mim: amor, tu vai ter que escolher eu ou Jesus, tá fora, cara. Tá fora. E assim também, né, amor? Em nome de Jesus. Deve ser difícil abrir mão. E Deus nem vai precisar te dar graça, porque isso não vai acontecer. A dor da Dai já senti no espírito. Mas é um cristianismo inegociável. Um Jesus que está acima de qualquer valor nessa terra, que nós trabalhamos por uma eternidade. Eu tenho que ler um pouquinho a Bíblia, né? E falar um pouco dela. Então Paulo fala exatamente isso, dentro dessa construção. E Paulo está relembrando a igreja, é uma carta para a igreja aqui. E ele fala no versículo 8, dizendo, está na Bíblia, por isso que eu digo: pastor, que palavra diferente e estranha. Não, porque talvez você não leu, ou se você leu tão rápido que não compreendeu o ensino da palavra. Se deter à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus.
E aí Paulo está dizendo assim: nós cristãos, quem quer Jesus, olha aí, o que diz a palavra? Em tudo somos atribulados. Significa que mais dia, menos dias, nós vamos ser assolados por situações e circunstâncias. Vocês acham que Satanás vai vender barato? Você acha que Satanás vai olhar para nossas vidas, nossa casa? Nós entramos aqui em família, de mãos dadas, os nossos filhos. Ou talvez você que vem sozinho, seu marido não vem, a sua esposa não vem, ou talvez seus filhos não vêm, ou talvez seus pais não vêm. E a sua oração é dizer, pedindo a Deus: Senhor, por favor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu filho, salva meu marido. Nos ajuda no casamento, nos ajuda no trabalho. Senhor, me abre uma nova porta de emprego, enfim, independentes necessidades e orações, desejos, vamos dizer assim, sonhos. E a gente acha que nunca a nossa vida vai ser um mar de rosas. E Paulo está dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por que não angustiados? Porque a paz de Deus excede todo entendimento. O Deus de paz gera alegria. O Deus de paz ativa. O Deus de paz, aquele que não permite o segundo sentimento associado a um espírito diferente tome lugar no nosso coração. Todo homem que tem o Espírito Santo de Deus, que tem o domínio próprio, que tem o conhecimento da palavra das Escrituras, pode ser que em alguns momentos ele comece a ser conduzido, levado a andar em angústia. E nesse momento ele entende: Deus está me chamando para um lugar. Mas que lugar é esse, pastor? Oração. Aí que eu estou dizendo: qual foi a última vez que você orou, jejuou? Pastor, está difícil casamento. Vai te abdicar da carne para você entender o que Deus vai fazer. Bota teu joelho no chão. Poxa, qual foi a última vez que você fez a oração de Daniel 3 vezes por dia? Gente, os princípios ainda são os mesmos. A Bíblia é um ensino para cada um de nós. É um franco potencial de mudar a história. Aí de repente você está olhando, de repente você que está aqui: pastor, eu estou ouvindo coisas, talvez pela primeira vez, eu nunca ouvi sobre isso. Pode ser que por isso que a sua vida não pega no tranco, não rompe. Pode ser que por uma das razões como essa que as coisas não tomam um rumo diferente. Porque se nós continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Quer ter um resultado diferente? Faça aquilo que ainda não fez. Eu lembro do tempo que eu fazia a oração de Daniel 3 vezes ao dia. Começava depois da meia-noite, na madrugada, já dava um tempo de oração. Depois chegava meio-dia, mais um tempo de oração. De noite, mais um tempo de oração. Porque eu estou linkado com um propósito. Algo Deus colocou no meu coração e eu quero ativar isso pelas ferramentas que Deus me deu. Então eu vou orar, então eu vou buscar. E aí eu quero ver, não quero palavra do profeta. Todo mundo vai ter uma palavra, todo mundo tem algo a dizer. Principalmente hoje, todo mundo ganhou voz, com o celular na mão, que alcança qualquer parte do mundo. E a gente fica em busca, perdido. Imagina Noé. Noé ouve a voz de Deus uma vez e trabalha 100 anos para construir uma arca. Nunca mais Deus falou com Noé. Imagina Noé: meu Deus, mas quantos anos eu estou construindo essa arca? Nunca mais Deus veio para falar comigo. Será que Deus quer que eu continue? Não tinha uma palavra. Os crentes que se agarram numa palavra, eu estava falando ontem ainda com alguns irmãos. Fazer propósito de loucura. Quando eu comecei a empresa na qual hoje eu tenho, lá atrás, criança pequena, recebi uma palavra, ia para o joelho para oração e dizer: eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou amparado pela Bíblia. E pela Bíblia eu vou me guiar. E foi, as coisas aconteceram, romperam para a glória de Deus. E estamos de pé até hoje. Porque temos uma palavra. Porque temos um aval daquele que tudo pode. Por entender que qual é o verdadeiro significado de eu ir sentar numa cadeira, numa igreja, num domingo. Para quê? Qual é o verdadeiro propósito? Aí às vezes a gente está lutando com enfermidade. E a Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. E às vezes a gente está com enfermidade, mas não consegue ter aquela força de se posicionar, de romper com esse ciclo, que às vezes é da parte do inferno, ainda que nem tudo seja. Mas quem está entendendo essa palavra aí?
Pega a sua mão e diga glória a Deus. Por que não ativar aquilo que Deus quer fazer? A gente está sofrendo, às vezes um casamento minguando, às vezes a gente está sofrendo no trabalho, na empresa, minguando, e Deus está dizendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar, como tu vai conseguir me entender? Já existe um cenário contrário, te levanta, te posiciona, erga as suas mãos, tu tem o poder de Deus na tua vida. Como já chegaram os doutores da lei, os fariseus chegaram e falaram: pois é, Jesus, e tu que tu nos dizes? Porque Moisés nos deixou a tábua, Moisés nos deixou os mandamentos. Quando nós queremos nos comunicar, nós vamos onde estão os sacerdotes, nós vamos diante da arca da aliança, e lá nós buscamos e adoramos a Deus. E ainda tem um monte aqui em Jerusalém, que esse é um monte consagrado pelo próprio Deus. E tu que tu dizes? Onde está o Espírito de Deus? Eles fizeram essa pergunta. E aí o Senhor disse: o Espírito de Deus está dentro de vós. E o que isso significa? Significa que se o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós, aonde está a cura que nós precisamos? Aonde? Sobre aquele que está dentro de nós, as angústias que nós estamos lendo aqui, aquilo que é com ato de traição, aquilo que são aqueles que estão contrários à tua vida, aqueles que falam mal a teu respeito. E aonde vamos encontrar as respostas? Naquele que está sobre a nossa vida, porque o reino de Deus está dentro de cada um. Eu tenho que andar por causa do horário. Quem está entendendo essa palavra, dê glória a Deus. Só para entender que vocês estão comigo. Aí Paulo diz: é a carta às igrejas. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Entende? Vai chegar o momento, perseguição vai chegar, porque a gente vai dizer: pastor, tá, mas tudo bem, tu está falando que a Bíblia diz, né, que às vezes nós vamos estar perplexos, mas não desanimados. Eu estou desanimado, mas não é uma condição para permanecer. É um levante do inferno que vem com um propósito objetivo para te colocar no lugar. Existe um cenário do inferno onde o inimigo quer te colocar. Mas se você entender que a partir disso, o próprio Paulo está falando que a palavra vai gerar como garantia, olha a continuidade: perseguidos e não desamparados. Aí Paulo vai dizer: vai chegar momentos que você vai estar abatido. Versículo 8 a 9. Aí Paulo diz: está abatido? Sim. Salmista Davi diz: a minha alma está abatida. Salmista Davi já fala a respeito disso. Mas tem momentos que o salmista Davi, quando ele estava exatamente lutando nesses níveis de guerra, o salmista Davi fala: elevo meus olhos para os montes, de onde veio meu socorro veio da onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então onde está o antídoto? Aonde está aquilo que todo cristão precisa receber? Aonde é o local? É tudo em Cristo. Você crê nessa palavra? Pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Chega de viver um evangelho fajuto. Me perdoe talvez as palavras chulas, para não dizer grosseiras talvez, mas um evangelho medíocre, que crente não assume o seu lugar diante de Deus, porque acha que o evangelho vai ser um evangelho do oba-oba, que tudo vai acontecer. Sai do mundo, sai da luta, sai da guerra, sai da perseguição, vem para a igreja, está tudo resolvido. É mentira. Porque não vai ser assim. É a porta, o reino de Deus ainda é arrependente, porque vai ser o caminho de porta estreita. O reino de Deus ainda vai ser: amanhã você sai daqui, eu quero acreditar queimando por Jesus, amando Jesus, e amanhã de manhã já tem um inferno preparando uma cilada para mim e para você. Quebra alguma coisa, estraga alguma coisa, o funcionário não vai, dá um problema no serviço, carimba da cor errada, de forma errada, vai dar um problema em vocês. O diabo aí, estava cheio, pingando óleo, cheio de Deus, já veio o diabo se levantar. E qual é a novidade? Aonde nós seríamos surpreendidos? Paulo está dizendo aqui: abatidos, mas não destruídos. Paulo tem vida, existe vida. Vai vir um abatimento. A notícia que você recebeu não é boa, mas porém, olha a continuidade, para concluir. Aí Paulo, ele diz: nós precisamos assumir esse lugar, trazendo sempre
por toda parte a mortificação do Senhor Jesus sobre o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim vós que vivemos, estamos sempre entregues ao que? Crente. A palavra está aí, Senhor. Bota para mim, por favor, aí. Versículo 11, 2 Coríntios 4:11. É assim nós que vivemos, estamos sempre entregues ao que, crente? Não, morte não, pastor. Vida, Cristo, vitória, chave, carro, casa, glória, viagem. E eu digo, não é pecado, mas quando nós trocamos os valores, trocamos a ordem das coisas, vem a frustração. Quantos anos eu vou na igreja e nada acontece? Faz 10, 15 anos que nada muda. Aí murmura, aí reclama, aí faz o que é certo, com a motivação errada não acontece. Somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Nos colocamos de pé. Pastor, qual é a verdadeira mensagem que o Senhor quer repetir nessa noite? O que eu devo levar para casa? Que nós venhamos voltar os princípios do Evangelho antigo, que é o mesmo Evangelho, mais atual que o jornal de amanhã que ainda não veio. O Senhor está nos chamando a um lugar onde nós perdemos no decorrer da caminhada. E não estamos mais nos dando por conta que há um caminho de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, algo que vai repercutir por uma eternidade. Se você é zeloso pela sua vida, se você entende que o reino de Deus, de tudo que nós estamos construindo hoje, vai nos levar a um lugar de eternidade, esse lugar é estar com Jesus para todo sempre. O contrário é isso, uma vida no inferno, que é isso que nos diz a palavra. Nós teremos mais cuidado, prudência, temor e tremor com aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que deixamos de fazer, talvez até o mesmo desleixo, porque Deus sonda o coração de cada homem e Ele sabe o que está dentro de cada um de nós. Que nós venhamos voltar. A minha oração, sabe qual que é nessa noite? É que você não consiga mais dormir do mesmo jeito que você vive e eu vivo. Que você se constranja a sentar numa cadeira para ter uma refeição e não entender que você deveria ser grato a Deus. Que você não consiga mais passar 7 dias e não orar. Nos seus dias, pelo menos vamos jejuar 2 a 3 vezes por semana, porque você está dizendo que você está preocupado com a sua vida eterna. Porque o homem que decidiu pecar e no seu coração não sentir peso de culpa, esse homem está desviado e ele ainda não se percebeu. Porque o pecado nos gera peso, angústia. Quando você olha o que não poderia olhar, quando você deseja o que não poderia desejar, quando você pega aquilo que não poderia pegar, e você sabe que isso não é um problema. Deixa eu dizer outra coisa, já estou acabando. Homens chegam para mim e dizem assim: pastor, eu tenho um problema. E aí eu conversando com ele um tempo, qual é o teu problema? E aí ele confessa o seu problema, eu digo: não, vamos começar do jeito certo. Você não tem um problema. Não, você não tem. Você tem um pecado, vamos dar nome, você tem um pecado. Você está pecando contra a santidade de Deus. Você está pecando contra o céu, você está pecando contra... É Deus o patrão, gente. Que você fica lá roubando tempo. Você é contratado, você é pago para desempenhar algo que você não cumpre, não faz. Você está roubando. E a Bíblia diz que qual é o modelo, como o homem deve se comportar. Fazer tudo que vier em tuas mãos, fazer e fazer em amor, como se fosse para o próprio Deus. Então, meu patrão não é os donos das empresas que eu presto serviço. Meu patrão é Deus. Se eu fizer com amor, se eu chegar aqui e dizer: essa igreja é uma igreja teocrática, é um governo de Deus, enquanto nossa casa, enquanto nosso coração,
nós nos humilharmos e reconhecer que não tem nada a ver comigo e com a pastora Daira. Nós só fomos escolhidos hoje para estar aqui ministrando sobre a vida de todos aqueles que entram por essa porta entendendo que é Deus que nos trouxe. E nós nos humilharmos, nós orar, eu chorar pela vida de cada um de vocês. E eu for um homem que continue vivendo e pregando a Bíblia Sagrada, não diluindo o Evangelho, não negociando e nem tampouco vendendo as Escrituras, negociando como um prato de guisado que Esaú e Jacó. Esaú vendeu a sua primogenitura, entendendo que Cristo é inegociável. Deus não muda, mas se move. E as movimentações de Deus vão nos levar para lugares talvez até diferente daquilo que eu estou buscando, mas ainda entender que é Deus. Enquanto nós tivermos, que a Bíblia fala, o salmista diz: o Senhor não despreza o coração de um homem quebrantado e contrito. Deus não lança fora, Ele não despreza. O Senhor sabe, Ele reconhece o coração. Só que qual que é a parte linda? De repente a gente pode vir humanamente, se jogar diante do altar, derramar até lágrimas. A gente vai olhar e dizer: esse se aquebrantou, essa aqui sim está se aquebrantando diante de Deus. Mas o coração dela não é genuíno aqui. E Deus está olhando lá dentro, lá no nosso coração. E Ele consegue identificar quem é de verdade e quem não é. Pode parecer tipo a esses que querem ter dinheiro e não tem, e eles fazem o quê? Eles falsificam. É muito parecido, é semelhante. Às vezes você vai pegar uma nota de 100 reais, de 200 reais, no comércio eles botam ali, embaixo de uma luz neon, eu acho, ali para conferir se tem a marca d'água, porque é muito igual, é muito parecida a nota falsa. Só que a nota falsa ainda continua sendo falsa, porque somente aquilo que é verdadeiro é aquilo que permanece. Deus é um Deus que habita no ambiente de verdade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então ninguém engana a Deus. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. De Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo que o homem semear certamente colherá. Que fica com uma palavra nessa noite de temor aos nossos corações. Voltamos aos princípios do Evangelho que foram construídos há milhares de anos atrás, que ainda continua sendo o fundamento para a base do cristianismo, amém?